Fala, torcida vascaína, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar desse clássico que vai acontecer no Maracanã entre Vasco e Fluminense e Vasco, como queiram colocar. O importante é, o Vasco chega forte, o Vasco chega firme e, para mim, os jogadores do Fluminense estão 100% preocupados com o resultado desse jogo. Vide a declaração do John Kennedy falando que era guerra, a torcida do Fluminense com aquele movimento de guerra, enquanto a gente está bem relaxado, bem tranquilo, porque a gente sabe que a nossa fase é melhor, nosso time é mais consistente e o nosso treinador tem um domínio pleno do elenco, sabendo fazer movimentações até mesmo em momentos adversos, como foi no jogo contra o Fortaleza com um a menos, mas sabendo estruturar o time para ganhar o jogo. Então tudo isso entrou na mente dos jogadores e torcedores tricolores que estão com a eminente, nítido e notório o medo da derrota para o Vasco. Tudo isso a gente vai conversar hoje. Mas galera, peço, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, ative o sininho, ajuda o canal do amigo a alcançar os 1000 inscritos até o final do ano. Valeu, gente? Então, como eu falei, para mim o Fluminense está aterrorizado, a torcida está muito preocupada da desculpa que possa querer arrumar para validar uma derrota que eles terão hoje contra o time do Vasco. Hoje o time do Vasco chega bem estruturado, com um elenco melhor, sabe? Uma zaga mais consistente, um ataque que funciona muito entre os melhores do Campeonato Brasileiro. Tudo diferente que eles enfrentam hoje. Hoje eles conseguem umas vitórias mais sem consistência. Eles sabem que o Zubeldia, perante o Fernando Diniz, é um treinador fraco. Pode conseguir uma vitória? Pode. Não acredito que isso vai acontecer. Mas a gente sabe que, tecnicamente, entre moldar um time para jogo grande, jogo pesado como esse, o Diniz é infinitamente melhor do que o Zubeldia, um cara que saiu muito contestado do São Paulo e que não consegue vitórias consistentes hoje no Fluminense. Muito diferente do que a gente está vivendo. Hoje a gente vive um Coutinho em grande fase, o Ryan entre os sub-20 mais valorizados do mundo, né? O nosso Pantera colombiano jogando demais. Por mais que tenha uma má fase, o Verratti é o artilheiro do Brasil, com muitos gols no campeonato, ainda no Campeonato Brasileiro, mesmo com essa crise aí de não fazer gols. A zaga, Robert, Renan e Carlos Cuesta, demais. PH pegando seleção brasileira. Lucas Piton entre os laterais que mais cruzam bola certa no ataque. Então, gente, é isso. O Barros, um monstro no meio de campo. Então, é o ingrediente perfeito para a gente aterrorizar eles. Estão aterrorizados. Estão. Tanto é que eles sabem que se sair uma derrota hoje pro Vasco, eles sabem que isso vai repercutir, vai reverberar até o primeiro jogo da Copa do Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Enquanto a gente está muito bem trabalhado, a gente está muito bem relaxado, a gente sabe que a vitória é consequência do futebol que a gente está vivendo hoje, do futebol que a gente está apresentando hoje. Tira o peso, a responsabilidade toda nossa. Do que alguns anos atrás a gente vinha tendo uma responsabilidade de ganhar, de se validar. Hoje a gente não tem mais isso. A gente empatou com o Flamengo, ganhou do Cruzeiro, ganhou do Bahia, perdeu pro Palmeiras, tudo dentro de uma normalidade. Ganhando jogos difíceis, jogos pesados, ganhando com um a menos contra o Fortaleza. Então a gente entrou na mente deles. E isso é importante. O jogo vai ser tenso, o jogo vai ser pesado. Clássico se ganha, não se joga. Mas se a gente puder jogar para afundar eles e jogar aquele terror psicológico para o enfrentamento na Copa do Brasil, tem que ser feito. Se puder golear eles, tem que golear sem pena. O Verratti provavelmente não vai jogar. Vai manter ainda fora do time titular. Mas se ele entrar, eu entendo. O jogo é pesado, o jogo é grande. Tendo o Verratti, você pode segurar pelo menos o zagueiro, Thiago Silva, e o outro, não sei nem quem é do Fluminense, um pouco mais recuado, impedindo esses jogadores um pouco mais de jogar. Por outro lado, a gente tendo o Ryan como centroavante, tem a velocidade da bola esticada. A gente sabe que, tecnicamente, o Thiago Silva é muito bom, mas a idade chega para todo mundo. Então aí talvez seja um diferencial. A escolha que o Diniz fizer entre o Verratti e o Ryan como centroavante, para mim vai estar bem escolhido. Eu não vou criar caso em relação a isso. Agora, fato é, chegamos bem, chegamos forte, chegamos grande. Para ganhar esse jogo, trazer os 3 pontos, chegar aos 39 pontos e encostar no Fluminense. E jogar uma pressão absurda do outro lado. E, se possível, botar eles a partir de hoje em uma crise até a Copa do Brasil. Isso que é importante. A gente conseguir
todas essas vitórias, tanto dentro quanto fora de campo, colocando uma crise no adversário, colocando um terror psicológico no adversário e conseguindo 3 pontos para encostar neles no Brasileiro e se livrar por completo de qualquer possibilidade de rebaixamento, que para mim não existe. Mas só para a mídia não ter álibi de falar qualquer coisa assim. Isso é muito importante. Temos muitos enfrentamentos pesados ainda ao longo do Brasileiro. Esse jogo é para dar tranquilidade ao resto do campeonato, para a gente poder trabalhar quem a gente precisa para reforçar mais a ida e dentro do elenco até a final da Copa do Brasil, que eu acredito nesse título. E acredito nessa vitória passando pelo Fluminense hoje. A validação hoje. Eu acredito muito nisso. Então, Vasco, boa sorte. Vá com tudo. Faça um bom jogo. Todo mundo que entrar, que entre bem. Hugo Moura não joga hoje. Acho, assim, particularmente, um desfalque importante, porque todos os jogos que a gente se consolidou bem dominando o meio de campo, passava assim por ele, junto com o Barros, 2 caras que brigam muito no meio de campo. Mas eu também reconheço que muitas derrotas do Vasco passou por erros individuais do Hugo Moura. Então também isso preocupa. É uma faca de 2 gumes. Mas eu acho que nesse momento que a gente vive, todo mundo é importante, todo mundo é essencial, dos jogadores que vêm entrando e contribuindo para essa fase positiva que a gente tem. E essa fase positiva também passa pelo Hugo Moura como volante. Então, assim, eu não vou dizer que é um jogador descartável, porque na minha concepção não é. Mas o que a gente tem hoje, a gente tem de bom, que é o Tietê, é o Barros, é o Coutinho, é o Ryan, é o Andrés Gomes, é o Carlos Cuesta, é o Robert Renan. E a gente vai com tudo em busca desses 3 pontos. Valeu, gente? Então até logo mais. Próximo jogo, talvez eu faça uma live antes pra gente trocar ideia um pouquinho naquele aquecimento do jogo contra o Fluminense. Valeu? Forte abraço, tamo junto.